Sexo e tabu costumam andar de mãos dadas. De longe, parece que nasceram um para o outro. De perto, não poderiam ser mais estranhos. Viemos do sexo e a ele retornamos para conhecer o próprio corpo, descobrir o outro, trocar experiências e fluidos, viver o amor e dar origem a vidas. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Super Livros. Hoje eu tô aqui com a Márcia Kedu, que é autora do livro Proibido do Sexo, pra gente conversar um pouco sobre sexo, prazer e relacionamentos. Márcia, logo no início do livro você já fala que prazer não é pecado nem regalia, mas por que em pleno século XXI sexo ainda é tabu? Sexo não é um assunto muito comentado nas famílias, né? É um tabu dentro de casa, então a gente não tem muita instrução a respeito disso. E de uns tempos para cá, sexo vem sendo um tema muito exposto na mídia, na internet, então existe uma sensação de que a oferta aumentou muito, o sexo é uma coisa... O acesso é muito fácil. O acesso é muito fácil, existe uma sexualização de tudo, então aí isso cria uma certa repulsa por outro lado, né? Então não tem dentro de casa informação para encarar o sexo como uma coisa natural, saudável, e também quando ocorre essa hiperexposição, a gente já tem uma rejeição, né, natural ao tema. Se no passado pecava por falta, hoje é por excesso, mas mesmo assim continua tabu. Mesmo assim continua tabu, porque a educação nas famílias não mudou muito, né? Existe muita repressão a esse tema, né, dentro de casa. Quando alguém lê um livro erótico, vê um filme pornô, o corpo responde com uma série de reações físicas e químicas. Esses desejos também interferem diretamente, tanto positivamente quanto negativamente nos relacionamentos, mas por que é tão importante manter e realizar fantasias sexuais? Primeiro, para a gente entender que isso faz parte, né, da rotina. O fato de você ter uma fantasia sexual, de você realizar uma fantasia sexual, a gente tem que desassociar prazer de pecado, né? E o fato de você não ter intimidade com seus próprios desejos se reflete negativamente na sua vida sexual também. Então, quando você tem uma fantasia e você acha que aquilo não é permitido, que eu estou errado, isso é proibido, eu não devia pensar assim, você está reprimindo um desejo muito humano, muito bacana. Então, não tem que encarar a fantasia como um problema, né? É uma forma de se realizar. No livro, você fala muito como a gente se apaixona por quem se apaixona. Queria que explicasse um pouquinho pra gente aqui e também por que se desapaixona por quem se desapaixonou, porque isso é muito comum. Existem pesquisas que mostram que a gente tem um conjunto de células no corpo que, ligado ao nosso sistema de defesa, que ele emana alguns sinais, esse conjunto de células. Por exemplo, interfere no cheiro, né? Na saliva, no sabor. Então, quando você beija alguém, que você entra em contato com a saliva, ou quando você sente o cheiro de alguém, você toma contato com essas substâncias corporais, você identifica ali se tem uma compatibilidade ou não. E aí tem estudos que mostram que quanto mais diferente é o sistema de defesa do corpo de outra pessoa, maiores as chances de você se apaixonar por ela. Então, assim, para a biologia, aquela frase de os opostos se atraem, ela é válida, porque quanto mais diferente, quanto mais defesas você tem, maiores as chances de sobrevivência. Então, se a mãe e o pai, eles têm sistemas imunológicos diferentes, eles podem combater mais doenças diferentes. Quando eles têm um filho, esse filho ele vai ter imunidade, né? Ele vai poder... Essa combinação vai ser melhor para a sobrevivência dos filhos. Então essa seria uma explicação biológica para os opostos se atraem. Mas os iguais se combinam também tem uma explicação da ciência. A gente tende a se espelhar nos semelhantes. Então é como se você visse na outra pessoa
uma continuidade de você. Então a gente pode ver muitos casais que são parecidos, né? Gisele Bündchen, por exemplo, o Tom Brady, eles são muito parecidos, né? Então são sempre citados como um casal muito parecido. Muito parecidos. Então também tem essa afinidade na aparência. Então essa explicação do porquê que a gente se apaixona por quem a gente se apaixona. E por que se desapaixona? Existe também uma explicação evolutiva que é a seguinte: tem o tempo do relacionamento, ele está intimamente ligado ao tempo que levaria para um casal ter filhos e criar esses filhos até que eles ganhem certa independência. Existem estudos que mostram que isso levaria em média 7 anos, é por isso que existe a crise dos 7 anos, que é o tempo de conhecer a pessoa, né, casa, tem filho, aí tem outros estudos que dizem que a partir dos 4 anos já é um momento crítico. Então, assim, você não precisaria mais de outra pessoa para criar os filhos, que eles já têm uma certa independência. Mas isso são explicações da ciência, né? Na prática a gente sabe que às vezes é mais, às vezes é menos. Bom, Márcia, mas muito obrigada pela conversa. Quem ficou interessado, quer saber mais histórias de amor, sexo, fetiches e sacanagem, pode conferir no livro Proibido do Sexo. Eu fico por aqui e até a próxima. A resposta para uma vida sentimental mais plena pode estar em dar mais atenção aos próprios desejos e menos a convenções que estão aí há décadas, séculos, milênios. Paremos de considerar algo certo ou errado, próprio ou impróprio, bom ou ruim, sem saber quem é que estabeleceu esses critérios. Pior, sem questionar se ainda fazem sentido, se é que algum dia fizeram, para o mundo e para nós mesmos.